Mais uma vez, boa noite. Vamos ver se eu consigo fazer de novo. Para vocês. Eu sempre digo que o momento do batismo é um momento de festa. Festa porque aquilo que nós acreditamos nos é relembrado de uma maneira muito concreta. Porque é fácil, às vezes, nós nos esquecermos da preciosidade de Jesus. O Jorge e eu, nos últimos 3 cursos, temos feito juntos, e que privilégio para nós podermos estar ali e ouvir os testemunhos. E pessoas se emocionando com a presença de Jesus, com a expectativa de ver a Jesus. Enquanto, quem sabe, nós que somos cristãos há tanto tempo, tomamos isso meio como uma coisa garantida. Vamos ver a Jesus um dia. Eu quero poder viver minha vida com a convicção do pessoal que diz, com certeza, para Jesus, como a Maria Vitória. Ou para o pessoal que se emociona cada vez que fala de Jesus e que sente o coração bater mais rápido. Nós precisamos andar com Ele no dia a dia. Uma coisa assim, constante, uma coisa viva. Eu gostaria hoje de falar... Deixa eu ver se eu estou ligado aqui. Estou. Acho que sim. Consegui. Gostaria hoje de falar de graça. E por que falar de graça? Porque graça é talvez a palavra central no Evangelho. Se nós não entendermos o conceito de graça, nós vamos cair naquilo que eu acho que é o pior inimigo da fé, que é a religiosidade. Não a verdadeira religião. Religiosidade, a forma de fé sem ter um coração, uma essência de fé. Eu queria começar, vai parecer um pouco estranho para vocês, mas perguntando o seguinte: tem alguma coisa de errado com a humanidade? Se você tem mais do que 1 ano, você já se convenceu que sim. É só olhar ao redor. Nós vimos nessas manifestações todas que passaram pelo país inteiro pessoas muito bem intencionadas e pessoas extremamente mal intencionadas. Mas a pergunta permanece: existe algo de errado com o ser humano? Porque se não existe, vamos para casa que está tudo tranquilo, vamos para a festa. Convido vocês a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2, e eu quero ler os versos de 1 a 3. Porque quando nós falamos de batismo, de salvação, o que cada um dos nossos irmãos disse ali tinha algo de profundamente errado comigo. Eu não queria mais viver isso, eu quero agora viver uma coisa diferente. Então eu preciso começar nessa pergunta, e eu peço que vocês me acompanhem enquanto eu leio Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. Repara só, o apóstolo Paulo falando, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Se você acompanha a sequência aqui comigo, o apóstolo Paulo não tinha uma visão muito positiva da humanidade. Então, se você perguntasse para o apóstolo Paulo, há algo de errado com a humanidade? Ele respondia 3 coisas básicas. Primeiro, a humanidade está morta. Segundo, eles seguem o diabo. Terceiro, são merecedores da ira de Deus. Você fala, nossa, que radical. Estou lendo aqui da Bíblia. Tá? Quando ele fala, vocês estavam mortos em suas transgressões, essa aí é bem clara. Depois, no verso 2, ele diz, vocês costumavam seguir o príncipe do poder do ar. Talvez seja um pouco confuso, mas ele explica mais. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vocês estavam seguindo aquele espírito
maravilhoso que foi criado para a glória de Deus e que se rebelou contra Deus. E é engraçado como a gente acha vários nomes. Diabo, capeta, Satanás e outras coisas assim, né? E eu não vou nem falar, porque tem alguns. Outro dia eu vi um bom cramulhão. E é meio engraçado. Eu sei que nós temos nomes engraçados, mas cuidado. Porque não é engraçado. Os nomes são, eu concordo, tá? Mas não é engraçado porque o que Paulo diz é: tem alguma coisa errada com a humanidade? Tem, e é sério. É uma doença mortal. Aliás, vocês estão mortos. Vocês estavam mortos. E aí, nesse momento, se você quer entender graça, você precisa primeiro compreender o nosso estado, o que havia de errado conosco, o que há de errado com a humanidade, que é o fato de nós estarmos mortos. Porque se nós não estamos mortos, graça não faz sentido. Se nós não estamos seguindo o inimigo de Deus, graça é uma coisa desnecessária. Se nós não estamos cegos e merecedores de ira, para que a graça? Então, a primeira pergunta que nos cabe aqui é: isso é verdade? Será que realmente a humanidade é ruim? E por que eu faço essa pergunta? Algum tempo atrás, digo 50, 100 anos atrás, ninguém discutiria essa pergunta, mas segundo ateístas, ou ateus, se você preferir, panteístas e mesmo humanistas, a resposta é não, não tem nada errado com a humanidade. Que bobagem! Recentemente eu estava lendo um artigo de um professor de Harvard que diz assim: essa mania de ficar entre o bem e o mal, essa mania judaico-cristã de dizer que existe o certo e o errado, esse é o principal mal da humanidade. Porque a humanidade é bela, a humanidade é pura, a humanidade é completa, está em comunhão com o cosmos. E eu preciso me perguntar se ele bebeu alguma coisa antes de falar isso. Ou em que planeta que ele vive. Vamos falar sério. A humanidade é linda, tem muito de belo na humanidade. A humanidade é completa. Em que sentido que a humanidade é completa? Gente, não precisamos nem ir muito longe. Anda 200 metros aqui, você chega na Farrapos. Você vê pessoas que vendem seu corpo para consumir drogas que vão destruí-la. Isso é só um pequeno parecer. Você vê pessoas... O que eu gostaria de dizer é isso: se você olhar história, e vamos começar com a história, depois olhamos a atualidade, né, o dia de hoje. O tipo de crueldade que o ser humano praticou ao longo da história, nem animais fazem. Animais podem lutar um com o outro, matar um ao outro, eles não têm nenhum problema com isso, por território, por fêmeas, por isso, por aquilo. Mas é muito raro um animal que cruelmente mata o outro e aproveita o sofrimento do outro. Aquilo que havia em Roma, o Coliseu, e não é só o Coliseu. Ao longo do tempo, a tortura traz prazer ao ser humano em muitas sociedades. Animais não fazem isso. Você fala, porque eram sociedades muito corruptas. Uma sociedade com uma forte influência cristã começou a entrar numa linha de caçar bruxas. Isso nos Estados Unidos. Eles tinham uma fé muito semelhante à nossa. Sabe como é que se a pessoa tinha suspeita de ser bruxa, como é que eles descobriam se a pessoa era bruxa? Mulheres em geral, claro, né, porque são bruxas. Eles pegavam essa mulher, amarravam num tronco, afundavam na água por uns 10 minutos. Se ao sair ela estivesse viva, então ela não era bruxa. Se morresse, era bruxa. Porque Deus jamais ia deixar um inocente morrer. Então eles seguravam a mulher debaixo d'água 10 minutos. Se morresse, então era bruxa. Ainda bem que foi embora. Gente, percebe quando eu digo que é algo profundamente errado com a humanidade? E não são só em momentos distantes. Esse último século, século XX, o nível de tortura, de genocídio, de maldade, de perseguição, a capacidade que pessoas têm ainda hoje, chegando a hoje, de torturar o outro, de maltratar o outro, de se aproveitar do outro.
Por isso que eu digo, se você acha que não há nada errado com a humanidade, ou você deve ter 1 ano de idade, ou eu não sei o que acontece contigo, porque é só olhar em volta, gente. É só olhar em volta. Nós vivemos num mundo perigoso, e ele é perigoso principalmente pela ação destruidora do homem. Eu preciso fazer uma pergunta, e você não precisa me responder, mas responda aí na sua mente. O que é que a tua experiência te diz? O que é que você tem visto? Além da Bíblia, o testemunho da Bíblia para mim é a autoridade final. Mas por um momento, vamos deixar a Bíblia de lado aqui. O que é que a tua experiência não confirma o que a Bíblia diz? A tua vida não confirma o que diz? É que tem algo errado com a humanidade? Ou você ainda acredita que não, o ser humano é essencialmente bom, a sociedade é que o corrompe? E aí, recentemente, humanistas têm defendido muito a ideia, não é tão recente, é desde Rousseau, que escreveu o livro sobre o bom selvagem, e ele dizia que o homem em contato com a natureza é puro, não é corrompido, e que ele é bom. Aí você olha hoje em dia, tribos, aqui no Brasil, de Yanomamis, que matam o seu primogênito se for mulher, ou se forem gêmeos, um deles foi tomado por um demônio, então eles matam os dois. E se a criança tiver algum problema mental ou atraso, eles matam a criança mais tarde, pode ter 6, 7 anos, e eles matam a criança. E existe adultério, brigas, morte, bebedeira, totalmente isolado do homem branco. Queridos, simplesmente não é verdade que o ser humano em contato com a natureza é puro e bom. A nossa experiência diz isso. Mas sabe por que nós gostamos de pensar nisso e parece que faz coceira nos ouvidos do ser humano? Porque a gente não quer encarar o fato que há algo de profundamente errado conosco. Nós queremos, de alguma maneira, ficar com um pouquinho de dignidade, com os traços de dignidade, com os farrapos de dignidade. Pensando ainda sobre o ser humano, eu comecei a refletir sobre as implicações. Se é verdade que há algo de profundamente errado no ser humano, se há algo de perverso no ser humano, eu também não quero jogar tudo fora. Por quê? Porque o ser humano é o ápice da criação. A Bíblia diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que acontece se você corrompe algo pequeno e sem importância é que você tem uma pequena corrupção. Se você corrompe algo grande e glorioso, você tem uma tremenda corrupção. É isso que nós somos. Uma expressão que eu vi recentemente num livro é: nós somos uma gloriosa ruína. Nós não fomos feitos para ser assim. Nós não fomos feitos para odiar. Nós não fomos feitos para essa crueldade, essa maldade, essa ganância. Eu pensei aqui, destaquei algumas coisas. Primeiro, nós percebemos no ser humano criatividade, a beleza, bondade, há momentos de cada uma dessas coisas. Ainda bem recentemente nós assistimos aquele filme Os Miseráveis, e eu não sou exatamente ligado à música, vocês sabem disso. Mas no final do filme eu estava chorando que nem uma criança. Primeiro porque o filme é lindíssimo, mas pela beleza, como é que alguém consegue criar tudo aquilo? Eu conhecia a história há bastante tempo, mas assim, que coisa bonita. E aí você anda por aí, você ouve. Eu estou pensando em música, porque é uma coisa que, apesar de eu não conhecer quase nada, me encanta. Mas você pode pensar em arquitetura, em obras de arte, em tanta coisa. A criatividade humana é impressionante. Eu não sei se vocês lembram, aqui eu vou entregar a minha idade. Mas quando eu era guri, não faz tanto tempo assim, a coisa mais incrível nos filmes de ficção era um aparelho que as pessoas abriam no relógio assim e falavam. Vocês lembram disso? E o relógio respondia. E a gente falava: uau, será que algum dia nós vamos chegar nisso? Vocês têm isso no bolso de vocês? Deixa eu ver se eu tenho o meu aqui. Tenho. Aqui, ó. E a gente usa. A criatividade do ser humano de produzir e crescer. E agora falam desse óculos que você vai poder ter acesso à internet. São coisas que ainda
me espanta. Eu estou correndo para entender o tablet, tá? O smartphone já é um pouco de desafio para mim. Criatividade. Segunda coisa que é muito claro é que nós temos como ser humano uma capacidade de amor. A nossa criatividade não é 100% pura, ela é corrompida, mas é criatividade. O nosso amor também não é 100% puro, mas é amor. Amor sacrificial, amor por uma pessoa, amor por uma causa que vai além das funções biológicas. Animais podem se sacrificar pela sua cria. Nós nos sacrificamos por muito mais. O ser humano tem características maravilhosas. Nós temos a capacidade de escolha. E eu vi uma ilustração que eu gostei recentemente. Se você assiste naquele Discovery, aquele de animais e tudo mais, se você assiste um leão lutando com o outro e matando o outro, ninguém pensa assim, precisava prender esse leão, né? Que leão cruel. Vamos reduzir a maioridade dos leões também. Quem sabe vamos punir todos os... Ninguém pensa, é bobagem. Mas se você anda na rua e encontra um guri de 6 anos batendo com um pau no seu irmão ou na sua irmã, você vai lá e fala, para com isso, não faz isso porque é errado. Por que você fala isso? Porque nós sabemos que o menino pode escolher, o pau não pode escolher. Você não vai brigar com um pedaço de pau, falar, olha, pare, não. Você vai seguir o pedaço de pau, tem uma mão aqui na ponta. Aí você fala com o ser que tem essa mão e que está batendo. Porque ele é o problema. Ele tem a escolha de bater ou parar de bater. Nós não vivemos por instinto. Mais do que isso, também nós temos consciência. O ser humano, que tem um funcionamento intelectual normal, pode parar e refletir sobre sua própria vida. E pode falar, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, ou não vou fazer nada disso. Eu posso escolher eu posso pensar, puxa, eu existo hoje, e eu posso pensar no passado, eu posso olhar o futuro, eu posso fazer esse nível de consciência que, se saiba até hoje, nenhuma espécie animal tem. Então, como ser humano, nós somos maravilhosos. E se alguém disser, não, nós somos apenas mais um dos animais, não precisa brigar com a pessoa, não, dá uma risadinha e fala, coitado, foi cegado pelo Deus desse século. Sim, nós somos mais um dos animais, mas nós somos muito mais do que isso. É uma categoria, assim, completamente diferente, só por essas características, e nós podíamos gastar muito mais tempo nisso. Ao mesmo tempo, nós somos capazes de uma ganância tremenda. Eu quero mais, e mais, e mais, e um pouquinho mais. É dificílimo encontrar alguém que seu chefe fala, vou te dar um aumento, você fala, não quero. Já tenho o suficiente, chega. Já ganhei o bastante. Inclusive, como é difícil, quase impossível encontrar um homem rico. Já encontrou alguém que fala, não, eu sou rico? Não, ele até mostra que é, mas se você perguntar, ele fala, não, eu estou bem de vida. Estou chegando quase lá. Lá é sempre um pouquinho a mais. Ganância. Violência. A capacidade do ser humano para a violência é uma coisa inexplicável. Em todos os ambientes, desde pequenos, crianças são violentas. A gente segura um pouco a violência, mas basta uma manifestaçãozinha e a violência já explode. Basta uma fechada no trânsito e a violência já explode. Basta uma palavra atravessada e eu solto tudo de mal que há dentro de mim. Nós somos, ao mesmo tempo, capazes de uma profunda infelicidade. Essa infelicidade é uma característica muito do ser humano, talvez muito ligada à nossa consciência. Você não vê animais deprimidos, você vê animais tristes, claro, mas deprimidos, com aquela infelicidade crônica, exige que a pessoa tenha uma consciência e que aí ela fique triste e vá se deprimindo cada vez mais. Por fim, vícios. Como nós somos infelizes, nós começamos a usar de substâncias, ou de atos, ou de comportamentos para anestesiar a nossa dor. É bebida, é droga, é trabalho, é televisão, é comportamentos obsessivos. A
Pessoas que precisam fazer tudo da mesma maneira, porque se sair daquela maneira, ela perdeu o controle. Esse é o ser humano, uma gloriosa ruína. Isso sou eu, isso é você. E Paulo diz isso claramente. Mas ainda bem que não para por aqui. Convido vocês a ler, ou me acompanhar quando eu leio os versos 8 e 9 de Efésios 2. Alguns versículos mais para baixo. E nós lemos assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E pensando um pouco nisso, eu resolvi colocar aqui esse verso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Esses dois versos, eles sintetizam, eles resumem muito do que foi testemunhado aqui. Ninguém aqui falou assim: eu vou me batizar porque eu mereço ser salvo. Aliás, Jesus tem uma sorte danada que eu escolhi ser discípulo dele, porque eu sou muito bom. Se alguém falar isso, eu garanto que eu não vou batizar. Eu vou falar: cara, você não entendeu nada, volta depois e a gente conversa. Mas apesar de acreditar nisso, se você é um cristão de alguma igreja evangélica, você acredita nisso aqui, eu resolvi fazer uma brincadeira. Vamos inverter esse versículo. Vamos? Então vamos começar assim, ó. Pois vocês são salvos pela lei, por meio da obediência. Isso vem de vocês e não é dom de Deus. É por obras para que você se glorie. Experimentou? Você fala: ai, que absurdo é. Sabe o nome disso? Religiosidade. Religiosidade. E é religiosidade, gente, porque a religiosidade tem algumas características únicas. Deixa eu correr aqui. A religiosidade, ela é radicalmente diferente da fé bíblica. E eu quero que você me acompanhe agora, porque o que eu quero explicar para vocês de novo, para alguns de vocês que conhecem há muito tempo, para aqueles que tomaram uma decisão agora, e talvez alguns que estão nos visitando, que parece que essa distinção para vocês, isso é coisa de crente. Deixa eu explicar para vocês de novo. Quem sabe a gente consegue entender. Religiosidade, ela parece muito com coisa de cristão, é verdade. Religiosidade, basicamente, é o quê? O que eu fiz aqui? Tá, vamos lá. É um esforço para agradar a Deus. O religioso, nesse sentido, é aquele que procura todas as maneiras que ele consegue para fazer que Deus o ame um pouquinho mais. Então, não pode beber bebida alcoólica, eu não bebo mais. Não pode assistir televisão, não assisto televisão. Não pode ter barba, eu raspo a barba. Não pode ter cabelo, não faço isso. O que eu preciso fazer? Domingo eu preciso ficar em casa, fico em casa. É uma longa lista de sims e nãos. Não pode isso, tem que fazer aquilo, e eu fico o tempo todo preocupado: será que eu pisei fora da lista? Isso é religiosidade. Porque se eu pisei fora da lista, Deus fica bravo, manda um raio, e aí eu estou roubado. Algo de mal acontece comigo, eu já começo a olhar minha vida e falo: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Perdi meu emprego. Senhor, por que o Senhor está me castigando? Esse é o religioso. Enquanto isso, a fé bíblica, como nós entendemos, diz assim: não te preocupe em agradar a Deus, porque é impossível. É impossível. Você não vai conseguir. Você pode fazer muitas coisas que vão agradar o coração de Deus, é verdade. Mas agradar a Deus a ponto de merecer alguma coisa, esquece. E, aliás, Deus já fez tudo para a tua salvação. Não tenta se esforçar para a tua salvação, que é um insulto a Deus. Pelo contrário, Ele já fez tudo que precisava ser feito para a tua salvação. O que não quer dizer que tu já é salvo. Quer dizer que Ele fez todo o serviço. Você tem uma participação, sim. Religiosidade é um padrão relativo. O religioso, ele fica o tempo todo preocupado em definir o que é que vai ofender a Deus. Então ele preocupa assim: qual o tamanho de saia que ofende a Deus?
Ela é mais baixa, ela é mais alta. Essa saia aí, eu acho que está ofendendo a Deus, hein? Acho que Deus vai... Não, naquela lá é diferente. Quanto de bebida ofende a Deus? E aí vai. Porque ele quer achar algum padrão, mas ele é um padrão relativo. Porque para o religioso basta o quê? Ele chegar para Deus e falar: Deus, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sou muito melhor que aquele lá. Aquele lá é safado. Não, aquele lá merece o inferno. Eu não. Ninguém é perfeito, mas ele é pior que eu. Aquele lá é ruim. Aquele outro faz... O religioso, ele se preocupa em apontar a culpa de todo mundo. Porque aí alivia dele, entende? Infelizmente, a gente vê muito de religioso em nós mesmos. A fé bíblica tem um padrão absoluto de Deus, que às vezes não faz muito sentido, que às vezes nos deixa perplexos, às vezes nos deixa assim, o que é isso? Mas é a vontade de Deus, na minha pobre compreensão, no meu limitado entendimento, eu vou seguir isso aqui, não porque eu sou melhor, porque eu sei que eu não sou, mas porque Deus é absoluto. Na religiosidade, nada de graça. Você é salvo? Tá. Então, a partir de agora, tem que dar dinheiro para a igreja, tem que vir na igreja, não pode isso, não pode aquilo, não pode... A salvação talvez seja de graça, daí para frente tem que pagar tudo. No entanto, o que a gente vê na fé bíblica é graça de Deus. É Ele que nos... Eu tenho falado isso algumas vezes, me permita repetir, por favor. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. O amor de Deus é infinito. E se algum de vocês falar: poxa, mas a minha vida tem sido terrível. Eu tenho sido egoísta, tenho roubado, tenho mentido, tenho adulterado, pelo menos na minha mente, tenho feito todo tipo de coisa. Deus não pode me amar. Amor não depende de comportamento. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Quando teu filho nasceu, tu amava teu filho? Amava ou não amava? Normalmente, sim. Se não amava, nós temos um problema aqui. Mas em média, né, na grandíssima maioria, como é que era o comportamento do seu filho ao nascer? Ele pedia para ir no banheiro? Ele te agradeceu? Nasceu ali, logo depois do parto, virou para a mamãe: mamãe, muito obrigado que a senhora me carregou 9 meses. Tão carinhosa a senhora. Pai, obrigado por pagar as contas do hospital. Eu prometo que eu vou ser um filho... Claro que não. Você amava e esse nenê não fazia nada além de encher a fralda, chorar, berrar, só isso. Mas você ama, quando não vomitava também, né? Tudo bem, já para lá. Mas você ama porque você ama. Não tem nada a ver com comportamento. É claro que o nosso comportamento pode agradar a Deus ou desagradar a Deus, mas eu estou falando do amor de Deus. A religiosidade vai te ensinar a cumprir leis religiosas. O que a fé bíblica propõe é um relacionamento de amor. Por isso que ele diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Nenhum desses que passou pelo batismo merecia ser salvo. Como é que eu sei? Porque eu também não mereço. Porque não tem nada a ver com merecer. Tem a ver com aceitar um convite de Deus para entrar nessa dança com Ele, para entrar nessa comunhão, nesse relacionamento com Ele. Deixa eu concluir dizendo mais algumas coisas aqui. Salvação não é merecimento, não é mérito, não é recompensa, é dom, é presente de Deus. E presente você não impõe, senão deixa de ser presente. Hoje o Jair me deu um presente. E eu fiquei muito agradecido a ele pelo presente. O problema é que eu vou engordar, tá, Jair? Depois a minha esposa vai brigar com você, essa é outra coisa. Mas ele me deu um presente. Mas ele não chegou para mim e olhou assim bravo e: pega esse presente, engole esse presente.
tem que receber. Eu não ia aceitar o presente, porque aí deixa de ser presente. O presente é oferecido. Ele chegou e falou, olha, eu tenho um presente para você. E pelo rosto dele, pelo gesto dele, eu falei, puxa, ele realmente quer que eu receba o presente. É simples, não é? A gente sabe disso. Eu e você temos a bênção da livre escolha. Nós temos a bênção da livre escolha, seja da salvação, seja da transformação. Eu acredito que nós somos salvos pela graça e nós crescemos pela graça. Nós não somos salvos pela graça e crescemos pelo esforço próprio. Nós somos salvos pela graça e eu cresço pela graça de Deus. Eu cresço quando eu chego e falo, Deus, eu quero largar esse vício, mas eu não consigo largar esse vício. Tem misericórdia de mim, me ajuda a vencer isso aqui. O único esforço que eu faço é me virar para Ti, clamar que o Teu Espírito Santo entre na minha vida e mude esse aspecto da minha vida. É assim que a gente cresce. Não adianta você falar, eu vou fazer força e vou aqui conseguir mudar de dentro para fora. Isso não é transformação espiritual. Isso é autodisciplina. O que pode ajudar em alguns aspectos. Mas o que nós queremos é uma transformação que Deus atua de dentro do nosso coração e muda o meu querer. A Bíblia fala várias vezes que isso não é desculpa para que eu peque à vontade e diga, bom, já que não faz diferença, vou viver uma vida doida. Absolutamente não é isso que a Bíblia ensina. Mas ela nos diz que a verdadeira transformação vem da nossa rendição ao Senhor Jesus. E eu não poderia terminar sem fazer uma pergunta àqueles que nos visitam, aqueles que talvez ainda não tenham tomado uma decisão, que é a seguinte: você aceita esse presente? Você alguma vez já aceitou esse presente? Não estou perguntando qual igreja você vai, nem qual igreja você quer ir, isso é bem secundário. Tem algumas sugestões que eu posso te dar, mas realmente não é essa a minha pergunta. Minha pergunta é, você conhece a Deus dessa maneira? Ou você é aquele que está tentando ser bonzinho o suficiente para merecer o amor de Deus? Porque se é isso que você está tentando, sua proposta é falida. Desiste agora. Não vai dar certo. Você nunca vai merecer. Mas se você está com o coração apertado e diz assim, ah, Deus, eu queria uma vida diferente. Eu queria amar de verdade. Eu queria amar minha esposa. Eu queria amar e respeitar meu marido. Eu queria largar esse vício terrível que acaba com a minha vida. Eu queria ter meu coração cheio de amor. Eu queria poder ser grato e eu sou ingrato. Se você gostaria disso, eu vou lhe dizer o que fazer. Daqui a pouquinho nós vamos orar. E eu vou te convidar a vir aqui para frente. Não vamos fazer nada de mágico contigo, não vamos te pedir dinheiro, nada disso. Pode ficar tranquilo. Mas eu quero orar contigo. Eu quero explicar para ti que Deus tem um plano para ti, para a tua vida. Talvez você fale, mas eu não sei se eu estou convencido. Eu te peço a não resistir. Porque essa resistência não vem de Deus. Essa resistência vem do teu orgulho, talvez, dos teus próprios planos, da tua própria mente. Deus te oferece uma salvação que é de graça. E eu digo também para aqueles de nós que somos cristãos, talvez tu tenha começado pela graça, depois quis se aperfeiçoar pela lei, pelo esforço. Abandona isso, meu querido. Abandona isso. O que não quer dizer faça o que vem na cabeça, mas eu quero dizer, essa transformação, ela vem de você se render diante de Deus e falar assim para Deus, Deus, eu não consigo. Primeiro passo é dizer eu não consigo.
Estende a tua mão para me salvar, Senhor Jesus. Estende a tua mão. Eu preciso de um toque do Espírito Santo na minha vida. Baixe a sua cabeça enquanto eu oro. E enquanto eu oro, eu quero pedir que você bata um papo aí com Deus, converse com Deus. Talvez esta noite aqui seja uma noite de transformação para você. Essa noite seja uma noite que você vai dar um passo concreto em direção ao Senhor Jesus. E vai dizer assim, eu quero andar contigo, meu Deus. Eu quero receber esse presente de graça que o Senhor me promete. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Baixe a sua cabeça comigo, se você quer fazer essa oração. Faça essa oração, repita aí no seu coração entre você e Deus. E enquanto o quarteto aqui entoa a música, vem até aqui à frente, eu quero estar aqui na frente te esperando para orar contigo. E se você sentir no teu coração, ora assim: Senhor meu Deus, eu reconheço que há algo de profundamente errado com a humanidade, algo de quebrado e errado no meu coração. Eu vejo o bem, mas o bem que eu vejo, eu não faço. Eu faço o mal que eu odeio. Pai, eu preciso de Ti e eu não consigo consertar o que está errado dentro de mim. Então eu quero, como a Tua palavra diz, estender a mão e aceitar esse presente que o Senhor me oferece. Eu quero aceitar esse presente de salvação, presente de uma nova vida, de regeneração, de justificação. Pai, eu quero perceber, sentir, ver a Tua transformação na minha vida, porque eu não tenho em mim poder para isso. Eu não estou buscando religiosidade, Pai, eu estou buscando um relacionamento de amor contigo. Por isso eu quero confessar os meus erros do passado, dizer que eu tenho errado muito. Quero dizer que eu não quero viver essa vida mais, mas que eu quero viver para Ti. Por favor, paga a minha dívida moral. Por favor, usa do Teu sacrifício na cruz para minha salvação. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero uma nova vida. No nome do nosso Senhor, do nosso poderoso e maravilhoso Jesus Cristo, é que eu oro. Amém. Quero te convidar ainda de cabeça baixa, ficar de cabeça baixa, mas se você fez essa oração, ou uma oração que Deus tocou de modo especial no teu coração, eu vou estar aqui na frente. Eu quero te esperar, eu quero te abraçar e eu quero orar por ti.